Olá! Sejam vocês, mais uma vez, todos muito bem-vindos a este quinto episódio do Ao Pé da Mina, um oferecimento de Itaminas, mineração que sustenta a vida, e a realização de O Fator, apuração, informação e opinião. E hoje, mais um bate-papo daqueles super especiais, que vai ser com a Clacione de Oliveira, diretora, olha, daqui a pouquinho eu falo, tá? Mas ela é diretora de operações e comercial da Itaminas e ela é conhecida como Tuca, mas isso aí é uma surpresa que eu vou guardar para daqui a pouquinho. Formada em administração pela PUC, a Clacione está na empresa há nada menos do que 36 anos. E antes de eu te dar boas-vindas, antes de eu te agradecer demais por estar aqui mais uma vez nesse lugar super especial, eu adoro estar aqui, porque a gente está cercado de vegetação nativa, a gente está cercado de plantas ornamentais. Esse horto florestal da Itaminas, gente, é um lugar que vale muito a pena a visitação. Antes de eu te dar as boas-vindas e tudo mais, eu queria te contar uma surpresa, mas eu preciso da sua autorização primeiro. Está autorizado. Amo surpresas. Todo mundo conhece ela como Tuca. E a minha filha, tomara que eu não chore, mas eu tenho uma filha linda, amada, maravilhosa, de 19 anos, que se chama Sofia. E desde pequenininha, eu sei lá por quê, eu e a Adriana, a minha esposa, a gente chama ela de Pituca, de Pituquinha, de Tuquinha. Ai, que Então eu falo Tuca umas 200 vezes por dia. Ai, que fofo. Tuca, obrigado por me receber aqui, Que bom. seja bem-vinda. Super feliz com essa história emocionante, né, iniciando a nossa entrevista. Você só vai desculpar o seguinte, se toda hora, em vez de te chamar de Tuca, eu falar, senhor Tuquinha. Ah, vai ser um prazer também, sinta-se à vontade. Vamos lá, conta um pouquinho pra gente, você tem 36 anos de Itaminas. Sim. Quer dizer, é mais, né, do que a metade de uma vida. Exato. Você já trabalha aqui muito tempo, você trabalha no setor de mineração há muito tempo. Conta rapidamente pra gente, antes da gente apresentar os seus filhos aqui. Sim, eu falei da meus minha filhos filha, eu trouxe. mas tem os seus filhos. Claro. Conta um pouquinho pra gente da sua trajetória profissional. Como eu acabei de dizer, você é formada em administração de empresas, mas você está na área comercial. E olha, com 5 minutos de papo, a gente já percebe no sorriso como que você adora a área comercial. Eu amo. Tanto produzir, né, quanto comercializar o produto. Então, assim, na verdade, eu fico nas duas pontas, né? Gerindo essas duas pontas. E faço com muito orgulho, com muita honra e com prazer. Eu entrei na Itaminas em 1989, né? Então, eu entrei na área de faturamento. Foi agosto de 1989. E em abril, né, do ano seguinte, eles me promoveram a encarregada de faturamento. E muito curiosa, né, ingressei rapidamente na área comercial. Então, assim, eu visitava cliente, né, comento aí que a gente não tinha GPS, né, então eu sabia que tinha um alto-forno numa cidade, muitos fornos eu encontrei realmente, assim, pela plantação de eucaliptos. Então, onde tinha eucalipto, tinha um alto-forno, então era muito interessante. Então, assim, a Itaminas, né, ela é provedora dos meus recursos, me proporcionando aí uma vida digna, né, obviamente em troca do meu trabalho, fundamental, né? Mas a Itaminas, assim, ela é um berço, gente. É um grande berço de aprendizado constante. Sabe o que é legal? Que todas as entrevistas anteriores que a gente fez, a gente percebe esse brilho diferente no olhar das pessoas que estão há muitos anos aqui. Né? Dá para perceber claramente isso, que é uma empresa que acolhe, é uma empresa que acaba... Não é aquele jargão que todo mundo fala de forma vazia, isso aqui é uma família, não. A gente percebe isso claramente. Tuca, me fala uma coisa, eu sei que você é craque, já me disseram que, olha, essa é uma craque em negociação, uma craque de vendas, mas algumas pessoas me falaram que você vai além da negociação, você é muito boa em formar parcerias de médio e longo prazo. Conta um pouquinho pra gente, porque a área comercial, né, todo mundo imagina que a venda é aquela coisa muito rápida, você vai no cliente, apresenta produto, apresenta preço, negocia as condições e pronto. Não conhece essa outra etapa, que é isso, essas parcerias de longo prazo. Isso é nato seu, você nasceu com isso, você desenvolveu essa aptidão ao longo dos anos. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Na verdade, eu acho que essa aptidão ela foi desenvolvida mesmo ao longo dos anos, né? Eu tenho uma característica aí que eu acho, hoje mesmo, né, que eu observo, né, hoje obviamente você tem muito mais recursos, né, para vender, mas naquela época eram poucos recursos. Então, eu preparava os materiais, né? Então, eu comecei com o mercado guzeiro, né? Vou mostrar um pouquinho aqui, né? Vendendo hematitinha para o mercado guzeiro. E aí, a gente, naquela época, tinha uma certa dificuldade de colocar esse produto no mercado. Então, eu me lembro, né, que a gente estava com um estoque grande desse material, e aí eu fiz amostras
E aí coloquei, né, todos os meus dados, né, numa folha, coloquei a especificação do minério, o preço do minério, o meu contato. E aí fui nas portarias das usinas siderúrgicas e falei assim, faz uma gentileza para mim, eu quero que você entregue isso para o dono. E aí, olha que bacana, começou a crescer de fato esse laço, essa parceria, né? De uma forma totalmente diferente. E numa época que não tinha telefone celular, não tinha nada disso, tá, gente? A gente é de uma geração que ela ia lá, como é que você falava? Você deixava a amostra, o cartãozinho e o telefone de contato. Endereçada para o dono da siderurgia. Isso aí foi muito interessante. Então, aí cresceu. Obviamente, as pessoas também, ela vem, olha, eu tenho muito amor no que eu faço. Né? Eu amo minério de ferro, gente, eu amo. Né? Eu acho espetacular minerar. Né? Então, assim, desde o início, né, eu sempre comento, falei até com a Mari aí na última entrevista que tivemos, né, que desde o início eu não tenho a síndrome do fantástico. Ixi, amanhã é segunda. Eu realmente sinto que segunda-feira é como assim, sábado. Oba, é segunda-feira. Vamos lá, e mais um desafio. E isso é muito gostoso. Então, só voltando a Itaminas aí, né, como esse berço que eu estava comentando, né, a Itaminas ela tem assim uma característica competitiva diferenciada. Além dos produtos, né, ela tem uma equipe dedicada. É uma equipe que tem um comprometimento que assim a gente não vê todo dia, né? Aquele senso de pertencimento, isso é nato aqui dos colaboradores. Né? Eu, assim, quando eu assumi a operação da Itaminas, eu agradeço toda a minha equipe, inclusive, né, pela acolhida. Então, foi uma relação assim, de confiança, de respeito e de acolhida. E como eu aprendi, né, com toda a equipe, tá, gente? Todos os envolvidos no processo produtivo. A Itaminas, de fato, além dos produtos, né, ela tem esse diferencial, Então, esse comprometimento. Deixa eu pegar gancho nessa fala para retomar a pergunta que eu fiz. É esse espírito de equipe, é isso tudo que você tem falado, que é o que te permite construir essas parcerias de médio e longo prazo com os clientes? Ou seja, você leva para os seus clientes, para os seus parceiros comerciais, essa mesma filosofia, essa mesma unidade, é isso? Sim, exatamente. Eu acho que essa transparência, né, e esse carinho, esse cuidado que a gente tem, né, que eu não simplesmente vendo o minério, né, eu vendo um produto que eu falo assim, gente, se todo mundo soubesse, né, a história disso aqui, para isso aqui ficar pronto, né, e o valor que a gente dá ao produto e o cuidado que a gente dá ao produto, isso é fundamental. E uma coisa também que eu desenvolvi muito, né, nessa questão comercial é de entender a aplicação do produto. Porque isso é muito legal, não é simplesmente produzir e vender. Peraí, o que você vai fazer com esse produto? Quando você vai num hospital fazer um exame, você entra num tomógrafo, você lembra? Exatamente. Como que é para ele chegar a ser um tomógrafo? Né? Essa importância que tem o minério de ferro na vida da gente. Então, assim, isso para mim é fundamental. Né? Então, eu quis conhecer as usinas, eu entrei dentro de usinas, eu quis aprender o processo para, de fato, entender assim, o que eu preciso melhorar no meu produto. E aí eu acho que, de fato, em relação a essa parceria, nasce essa confiança, né? Que não é simplesmente entregar o produto. Entreguei, deu certo, ótimo. Entreguei, deu errado, eu volto lá. Eu quero uma amostra do produto, eu volto com aquilo para dentro de casa. Eu quero entender o que a gente faz, o que é possível fazer para melhorar, para não acontecer de novo. Vou desviar um pouquinho do assunto, sabe por quê? Porque eu também sou vendedor, tá, gente? Eu comecei minha carreira profissional na área comercial e continuo na área comercial, ainda que ligado ao jornalismo. E um tatu cheira o outro, tá? Um vendedor conhece o outro só pelo sorriso, pela forma de se expressar. Me conta uma curiosidade, porque todo vendedor tem isso. Me conta um caos, o mineiro gosta de caos. Me conta um caos muito especial de um cliente muito antigo. Sim, você tem clientes aqui A Itaminas é uma empresa com mais de 60 anos. Você tem clientes aqui, você está há 36. Você tem clientes aqui de décadas? Tem algum cliente daquele que você recorda de alguma história muito legal para contar? Ah, tem várias histórias, né? Tem um cliente que ele era mais, vamos falar assim, mais seco, né? Aquele cliente que você fala do produto, ele só ouve, né? Aí eu voltei, na época, meu diretor, né? Que Deus o tenha, inclusive, Paulo Roberto, eu voltei e falei assim, eu estou com uma certa dificuldade com tal cliente. Ele falou assim, uai, pelo sobrenome, conheço demais. Eu falei, conhece? Conheço o pai dele. Super amigo do pai dele. Eu falei, gente, abriram todas as portas. Eu, sério? Sério. Imediatamente eu ligo para o cliente. E como vai? Tudo bem e tal. Eu falei assim, estou aqui com o Paulo Roberto, que é o meu diretor.
comercial. E ele falou que conhece demais seu pai. Falei o sobrenome, aquela coisa toda e tal. E ele falou assim, Seco. Aí eu, sim. Aí ele falou assim, meu pai faleceu tem 5 anos. Carambola! Aí eu falei assim, Não foi um bom approach. Nossa, vou ter que falar com ele aqui com muito jeito. Falei assim, nossa, meus sentimentos, vou ter que falar com ele com muito jeito e tal. Eu desliguei. Falei, Paulo, o quê? O cara morreu tem 5 anos, Paulo. Tadinho. Falei, agora fecharam todas as portas. E aí tiveram outros... Não, com esse mesmo cliente, porque é sempre assim, né? O que você tem mais dificuldade, você vai ter muito mais casos. Ele tinha o mesmo nome do professor de futebol do meu filho. Domingo, 6 horas da manhã, nós planejamos um jogo de futebol e eu meio que sonolento. Para quem que eu ligo? Gente, bom dia, tudo bem? Bom dia, dona Tuca. Ô, gente, a hora que falou dona Tuca, eu falei, não é o professor. Não é. Aí eu falei assim, bom dia, me desculpa, eu errei. A partir daí foi tão bacana, que aí criou realmente esse laço, né? Eu deve ter falado assim, vamos dar uma dentro, então vou dar uma chance para ela. E aí se tornou assim, um dos melhores clientes e um relacionamento espetacular. Então, assim, você pode contar, tem Sim, vários claro, nós casos, vendedores assim, temos muito. nós temos. Eu queria saber um pouquinho disso aqui, porque a gente teve um episódio, você deve ter assistido, e eu recomendo quem não assistiu ainda, a assistir com o André. Que espetacular, foi uma aula de mineração, não foi uma aula não só de vitaminas, mas de mineração como um todo. E ele passou com a gente em todas as etapas, desde da extração da mina e depois de todo esse processo. Depois veio a filtragem também e tudo mais, a gente foi até na etapa final, pré-embarque. Conta um pouquinho para a gente, como que se inicia e qual que é o produto final, né? Além do pós-venda, que isso também sempre tem, né? É o atendimento do cliente, saber se correu tudo bem, se a mercadoria chegou bem, se está no padrão satisfatório. Além disso, o seu produto quase que final está aqui. Conta para a gente do início ao fim. Bem bacana, gente. Eu peguei aqui, essa é a canga de minério. Canga, que é o minério que fica na superfície no início de qualquer exploração. As ótimas, né, obviamente. Então, assim, além de ser, olha só, eu tenho um monte, tá, gente? Onde que eu chego, eu pego e guardo, lá em casa, todo lugar que você olhar, você vai ver, às vezes, uma parte do minério lá. Então, olha só, além do peso, né, tem uma concentração alta aqui de teor de ferro. Isso aqui vai para moagem? Isso aqui, ele vai para um processo de britagem e classificação. Né? Mas olha a maravilha dessa rocha. E eu não sei se eu acho que a câmera pega direitinho todos esses pontinhos escuros que parecem muito com isso. É exatamente isso aqui que a gente vai chegar. Exatamente isso. Legal. Na verdade, essa é canga com alto teor, né, de minério. Isso passa por um processo de britagem e classificação. Né? Temos aqui também uma hematita maravilhosa. Né? Olha que essa cor azulada. Ela compõe, mas esse aqui é um canga que é uma capa mais grosseira, né? Que faz uma crosta. Isso aqui é uma crosta. Então tem hematita, tem vários teores aqui, né? Vários tipos de materiais. Mas esse aqui, ó, a hematita, ela é azulada, maravilhosa, né? Teor de ferro altíssimo também, né? Ela pura chega até 67% de ferro. Então essa é a hematita. E aí no processo produtivo, a gente tem esse produto, que é a hematitina, né? Que a gente coloca aí no mercado guzeiro, né, fornos pequenos que faz Isso já é um produto de venda? Já é o produto de venda. Aqui não? Aqui ainda nem não. Aqui? Nem tá. aqui. Então esse aqui seria um dos primeiros produtos do portfólio de vendas. Esse aqui já começa no processo produtivo, no processo de britagem e classificação. Né? Então sai aí a hematitinha, né, que ela entra aí nos fornos de guza, nos fornos menores. Então aqui entram vários fundentes dentro do alto forno, né, e sai o guza. Então sai um guza líquido, né? Ele é lingotado, então ele sai em forma de uma pirâmide, né? Então, e também ele pode ser usado em panelas diretamente, em fundição, né? Ele já vai direto para uma forma para fazer as peças fundidas. Aquelas panelas que a gente compra para fazer peixada, por exemplo, é daqui que vem? Não, ou é um outro... É outro processo, pode ser também, né? Tem as fundições que fazem essas panelas diretamente aí de ferro fundido. Que fica até um gostinho, né? Sim, fica. Em Divinópolis, inclusive, tem fabricação dessas panelas, né? Tá, então esse é um dos produtos. Esse aqui é o Sinterfeed. Então esse material aqui, ele já é utilizado nas grandes usinas, com fornos maiores. Dessas usinas, elas têm uma sinterização, tá vendo que um produto ele é mais fino, né? Essas usinas, ela tem uma sinterização que ela aglomera esse material,
né, que melhora também, você pode entrar em fornos maiores, né, com uma granulometria maior, que aí aglomerou, ele ficou maior, e ele ainda tem uns poros ali para circular os gases e facilitar a redução, né? Então, isso aqui vai para os fornos maiores e tudo aí, gente, obviamente, no final, ele vai para a produção de aço e etc, etc, que aí faz todas as coisas necessárias aí, né, que a gente começou falando até do tomógrafo aí. Eu falo que toda vez eu lembro quando eu vou fazer alguma coisa, eu só não gosto de um. Que é quando a gente vai dentista, aquele cara vem com aquele ferrinho, eu lembro, tá vendo? Culpa da Tuca. Culpa da Tuca, mas se não fosse isso... Aí não teria celular, não teria carro, nada, não teria garfo pra gente comer, não tem telefone, não tem nada. Exato. E por fim, a gente fala que é o nosso produto premium, né? Esse é o pellet feed, né? Isso aqui tem uma concentração alta de ferro, né? O nosso pellet feed. E o que é mais interessante no pellet feed, ele entra para fazer a pelotização, né? Então, ele entra num processo que ele vai virar umas pelotas assim, que depois vai para o alto forno e também entra no processo de redução. E o mais bacana, que eu gosto de falar muito, que foi até o encantamento, né, do Thiago Toscano, né, quando ele fala da descarbonização. Então, quanto maior o teor, obviamente, menos emissões de gases, né, na atmosfera. Isso pra gente direitinho, isso é muito legal. E eu lembro, a gente foi no sítio, que é na última etapa, que fica bem do ladinho da área de embarque. Sim. Não é isso? A gente viu a extração disso e dava para perceber claramente a diferença de cor. Ele é um processo que ele passa, né? Ele é reduzido, né? Então, os finos gerados nessa usina que produz o Sinterfeed, ele segue para uma planta de concentração magnética pioneira no mercado. Então, esse processo de concentração, né, dos rotores, que é o processo Gauss-Tech, ele nasceu aqui dentro da Itaminas, de uma planta piloto. Então, ele consegue, olha para você ver, um material que entra em média com 45% de ferro, ele sai com o produto final, esse aqui está com 63,50%, 64% de ferro. Então, é muito interessante. Quanto maior o teor de ferro, obviamente menor, né, os contaminantes. Né? Então, assim, que sai na queima, que aí é muito mais... Quanto maior o teor, menos gases você vai emitir para a atmosfera. E dentro disso, né, esse material aqui, ele pode seguir também, ele é o início de um processo de redução direta. A redução direta é exatamente o processo que você consegue maiores teores, né, e ainda tem aí a pegada do hidrogênio verde, que é muito legal. Como que isso acontece? A partir de uma eletrólise, o que é eletrólise? Que ela vai separar as moléculas, dentro da molécula da água, né, que é o H2O, ela vai separar o hidrogênio do oxigênio. Então, assim, ela faz essa separação, né? E esse hidrogênio verde, obviamente que, se ele for produzido por meio de uma energia renovável, né? Que é a eólica aí, que é de usinas hidrelétricas, né? Que a gente tem, né? E também da solar, então é uma energia limpa. Então, você gera o hidrogênio verde, que vai ajudar no momento que você vai fazer a redução do material, seja pelotas, materiais de redução direta, né? Ele vai reduzir te dando um aço, né? Originando um aço verde. Então, assim, aí quem que já fez isso? Eu vi lá que a Suécia já saiu na frente em 21, mas ainda está no processo aí para expandir, né? Aqui no Brasil, Itaminas é a pioneira? Não, isso aí é um processo que a gente vislumbra aí para... Não é Itaminas ainda, mas eu estou falando aí de forma mundial também, né? Então, assim, já na Europa já tem, igual a Suécia já está desenvolvendo. No Brasil tem a ArcelorMittal, a Gerdau, tudo em fase de projeto. É o futuro. É o futuro, mas está em fase de projeto. Desculpa interromper, mas senão eu vou esquecer da pergunta. São 3 produtos distintos e os 3 produtos fazem parte do portfólio de vendas. Sim. Obviamente, cada um com seu valor e cada um com a sua devida aplicação. Sim. Tudo isso está sob a sua área? Você coordena, são equipes diferentes? Ou é mais ou menos a sua atividade cotidiana da sua equipe é vender isso aqui? Não, a minha equipe, na verdade eu tenho uma equipe, como eu estou na operação e na comercial, a equipe de produção, né, está envolvida na produção desses produtos, né, ela está comigo, e a parte comercial hoje está muito bem amparada também e tem uma contribuição grande hoje do nosso vice-presidente, que é o Argel Gel.
Então, ele também está ajudando a comercialização desses produtos. Tudo? Sim. Pois é, você não tem essa divisão, não é uma empresa que tem, olha, linha de produção e venda para isso, a linha de produção e venda para aquilo, não. Não. É tudo encarado como... A Imantitinha, né? Eu tenho a supervisora comercial, que é a Rafaela, hoje ela que roda mercado e coloca esse produto no mercado. Né? O Sinterfeed e o Pellet, ela também coloca o Sinter e o Pellet. Né? Então, a gente acaba dividindo essa carteira aí, né, de clientes. Né? Então, quando é para exportação, aí a gente está hoje com o Argeu Gel, né? Ele nos dando aí, filho, né? Eles nos dando aí esse apoio aí e também comercializando junto conosco. Porque ele é o presidente operacional e comercial, vice-presidente operacional e comercial. Uma super curiosidade também. A Itaminas é uma empresa com mais de 60 anos. Né? Sim. Então vamos dizer que, assim como nós, é uma empresa que começou na era analógica. Sim. E hoje a gente vive no mundo digital. Sim. A gente está no tempo da inteligência artificial. Né? Uhum. Assim como você, existem outros. Eu já conheci outros funcionários aqui que com décadas de casa. Explica um pouquinho para a gente, nessa função de liderar, né, processos, liderar equipes, como que é fazer essa transação, essa transição entre essa geração analógica para digital? Porque tem muita gente que tem resistência ou não se adapta. Como que você consegue manusear isso ao longo dos anos? Você percebe essa diferença mesmo? Quando você lembra lá atrás, você olha para cá e fala assim, caramba, isso era assim e hoje é assado? Sim. A Itaminas, ela passou por uma grande mudança. Né? Em setembro de 2020, o superintendente-geral já estava nesse processo produtivo há 46 anos. Né? Então, assim, na época do Covid, né, ele foi infectado e aí ele teve um problema sério de saúde e não pôde continuar. Né? Então, aí eu assumi, de fato, a operação. E naquele momento, aí, olha para você ver, 2020, eu percebi o quanto a gente tinha que trabalhar a equipe, né? Porque nós tivemos que desenvolver muita coisa no curto espaço de tempo. Então, assim, várias mudanças, até no processo produtivo, para melhorar o processo. Pra você ter uma ideia, esse material aqui, que é o Pellet Feed, a gente produzia e colocava ele em baias. Então, tinha baias que demorava 72 horas para a gente preencher uma baia. Então, a baia ela era composta pela cabeça de baia, o meio de baia e o fundo de baia. O que acontecia? No momento que eu estava fazendo o enchimento da baia, o teor de ferro ficava mais concentrado na cabeça da baia. Né? Aí do meio e do final, o final praticamente a gente não conseguia utilizar o material com o mesmo fim, com a mesma qualidade. Né? Então esse fundo de baia era contaminado pela sílica, pela alumina, e era um material que a gente não conseguia o mesmo valor, não tinha o mesmo valor agregado. Então assim, nós tivemos que ver, né? Foi num gás, construímos um prédio, só um exemplo, né? Um prédio de desaguamento do concentrado, né? Que nós fizemos e deu certo. Né? Então assim, foram várias mudanças de 20 para cá. E o que é bacana na equipe, que eu te falei, né, que eles têm essa facilidade de se adaptar. Então, no momento que eu falei assim, nós não podemos continuar dessa forma, respeito tudo que trouxe a empresa até aqui. Obviamente, é uma questão de respeito mesmo, porque trouxe a empresa. De uma forma ou de outra, ela está viva. É como a gente, o nosso passado é o que trouxe a gente até aqui. Exatamente, né? Então você não com despreza erros, acertos, isso. Claro. Não. Então eu falei o seguinte, nós precisamos melhorar. O mercado está cada dia mais competitivo. Você imagina nesse exemplo, como vários outros que eu podia citar, né? Mas nesse exemplo da baia mesmo, 72 horas, hoje eu já tenho um produto na correia imediatamente. Então ele entra no processo, já produz, ele já cai produto. Com essa adequação do processo, colocando esse sistema aí de desaguamento do Pellet Feed. Que legal. E me fala uma coisa para a gente poder caminhar para o encerramento. A gente está num momento mundial muito conturbado, né? Com todas essas questões de tarifas, barreiras comerciais. Não é um ambiente tão favorável assim para desenvolvimento, para investimento, justamente pela imprevisibilidade. Mas eu noto que aqui na Itaminas vocês estão na contramão disso, estão investindo cada vez mais, estão procurando novos mercados, essa integração com mercados do exterior que vocês não acessavam antes. Como que a área comercial está inserida nisso? O planejamento estratégico da empresa nasce aqui da área comercial ou a área comercial que vai se moldando aos poucos? Não, na verdade, ela tem que se moldar, obviamente, né? Mas assim, dentro do planejamento estratégico, a própria condição hoje da reserva, né? Isso é a questão aí do quadrilátero ferrífero mesmo, demanda um processo diferente.
né? Então, assim, esses investimentos, eles são necessários, né? Então, não dá para a Itaminas hoje parar, não, de jeito nenhum. Então, o caminho que a gente está seguindo, de fato, né, dessa inovação aí, ela precisa existir, né? Desde que eu dei o exemplo aí do prédio de desaguamento, nós temos vários projetos em andamento que são necessários ao processo produtivo. Para a gente ter minérios com qualidades melhores, obviamente, para a gente se permanecer no mercado, né? Então, eu falo que é o seguinte, é um diálogo, né, entre a estratégia, obviamente, a área comercial que está dentro dessa estratégia, né? E ela precisa existir. E tem que caminhar lado a lado ali. Eu vou fazer a última pergunta, que é uma pergunta boba, retórica, eu já sei a resposta. Eu falei, eu sou vendedor também. Com relação aos próximos anos, otimista ou pessimista, quais que são as perspectivas? Quais são as suas expectativas? É muito interessante, né? Que eu nunca encontrei um vendedor nato pessimista. Não existe. E a gente é muito copo cheio, né? Sempre, né? E eu acho bacana isso. Então, assim, obviamente, em 36 anos, nos deparamos com várias situações complicadas, onde todos falavam assim, e agora? Eu falava o quê? Primeiro, gente, obviamente, a minha base, né, que eu sempre gosto de iniciar falando, eu não falei, eu faço questão de falar nesse momento, minha base realmente a minha fé em Deus, né, na minha mãe, que espetacular, não menos importante, meu pai, né, obviamente, dessa história toda, só que eu perdi meu pai, eu tinha 6 anos de idade, então a minha referência sempre é minha mãe. Falo que a minha mãe sempre foi meu porto seguro, e ao mesmo tempo vento, né? Que ela falou assim, você tem um sonho, você tem que correr atrás. Então, é essa coisa, né? Obviamente, uma infância difícil, né? Eu sou Nós somos 6 irmãs, imagina, minha mãe... Irmãs? Somos 6. Só então, meninas? Só mulheres, a diferença de 1 ano. E minha mãe, ela, quando meu pai faleceu, eu tinha 6 anos, então imagina, ela grávida da última. Uhum. Então, minha mãe sempre foi muito otimista. Super então, guerreira. quando você me pergunta sobre esse otimismo aí da área comercial, esse otimismo em relação ao futuro, aí eu lembro dessa base forte que eu sempre tive e que, de fato, trouxe essa alegria, né? Então, assim, nesse momento mesmo, né, de mudança de gestão, daquela coisa toda, o que me mantém com esse entusiasmo? Não só, né, para Itaminas, para venda, como filha, como mãe, como tudo, o que mantém esse entusiasmo? A alegria de viver e acreditar. Então, assim, como eu te falei, né, que eu não tenho síndrome do fantástico, não tem nada disso. E outra coisa que é super importante, a sede em aprender. Então, assim, eu aprendo de fato todos os dias. Com essa nova gestão, eu tenho aprendido muito, né? A gente está aí com a Fundação Dom Cabral nos dando maior apoio. Eu falei, eu sou ali, eu tenho sede, tudo que tiver eu vou buscar, né? Porque isso mantém a gente atualizado e isso mantém a gente vivo e feliz. Bacana demais. Agora eu não vou te chamar de Tuca mais não, eu vou te chamar de Tuquinha. Tuquinha! Tuquinha, que delícia. Obrigado demais. Eu que agradeço. De verdade, obrigado não só pelo seu tempo, não só por nos receber aqui, mas assim, obrigado sobretudo por essa aula de entusiasmo, delícia, né? Como te falei, eu sou um vendedor, eu sei bem o que é isso. Não tem nada tão legal do que a gente acreditar no produto, Sim. acreditar na empresa, porque nesse momento não tem cliente difícil. Não tem. Obrigado. Eu que agradeço. Delícia também de entrevista. Muito obrigada mesmo, viu? Gente, puxa vida, tem que terminar, é uma pena, senão a gente ia ficar papeando aqui, é assim mesmo, colocou 2 vendedores para falar, são 3 dias de história. Olha, e para vocês que acompanharam a mais um episódio de Ao Pé da Mina, oferecimento de Itaminas, mineração que sustenta a vida e uma realização de O Fator, apuração, informação, opinião. Muito obrigado, gente. Fique sempre ligado porque vem muito episódio legal por aí. Abraço e até a próxima.